Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 20 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem o botão inscreva-se. Clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado. E aproveite ao máximo todo o conteúdo existente aqui dentro do canal. Seja o conteúdo novo, que é gratuito aí, a parte de aprendizado, também a parte de análise, vasto conteúdo de análise, e também a parte de aprendizado existente, tem bastante conteúdo para você explorar aqui no canal. Indo para o pregão de hoje, para a análise de hoje, falando do Ibovespa, primeiramente aqui com queda de 2,33%, aceleração do movimento de baixa. Depois do Ibov eu vou falar do mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3, EMBRE 3, BID 11, BRKM5, Azul 4, CSNA 3, CPLE 6, PT, BL 3. Antes de falar do Ibov, vou aqui rodar a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Eu agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, Ibovespa no dia de hoje, queda de 2,33%, já tinha gerado um pivô de baixo na sexta. Hoje eu fiz um vídeo lá dentro do aplicativo DV Invest, além de ter falado também a respeito nos stories aqui no meu perfil @DV Invest, mas dentro do aplicativo eu fiz um vídeo exclusivo falando, dando orientações, fazendo análise, dando orientações sobre essa queda de hoje, provável queda no pregão de hoje, que tenderia a vir para a região ali do 109 a 108,500, pelo menos pela abertura do pregão, apontava para poder testar essa região hoje, e veio com um fechamento inclusive abaixo dos 109 mil pontos. Candle grande de baixa, tem algum sinal de subida, de recuperação? Ainda não, apesar de estar praticamente em cima desse nível de suporte aqui, que é 107,319, aqui 107,520, muito próximo. Ainda a expectativa é de poder ter nova mínima. Então, maior probabilidade de perder essa mínima desse fundão aqui, que seria um fundo lá do gráfico mensal, anulando a tendência de alta de médio a longo prazo, deixando ela indefinida. Agora, o que me chama a atenção aqui são duas coisas. Primeiramente, se eu pego aqui a projeção de queda desse pivô de baixo aqui, ó, e 100%, projeção alternada de 100% desse movimento aqui, sendo projetado todo esse movimento em termos percentuais, aqui para baixo a gente teria a projeção alcançada no pregão de hoje. Significa dizer que é um ponto onde o preço pode parar de cair e começar a subir. Tem um sinal para isso ainda? Não, não tem. Mas o que chama atenção, numa tendência aí de baixa, e numa chance de reversão que muitas vezes acontece uma reversão depois de uma aceleração da volatilidade, uma abertura da volatilidade, candles grandes. Se eu voltar aqui um pouco o gráfico, em outro movimento aqui de queda, então a volatilidade abriu bastante aqui, candles muito grandes, e aí entrou um processo todo de recuperação da bolsa, ou seja, da sua tendência de alta de curto prazo. Aqui para trás também, depois que gerou aqui a massa máxima, entrou um movimento para baixo, volatilidade abre bastante, começa o processo de correção, de recuperação, e depois tem uma força bastante para baixo e volta forte para cima. Então, existe essa chance de termos aí uma chance de recuperação nos próximos pregões, dentro do que eu falei no radar da semana. Está em cima de uma importante zona de suporte, já bateu em alguns objetivos de projeção de queda, tem um movimento mais longo para baixo, gráfico semanal já tem várias semanas, que é a 16ª semana vindo aqui para baixo, comparando aqui com 14 semanas, ou seja, está em cima do nível de suporte importante. Abaixo disso eu vou olhar para um topo anterior no gráfico semanal, que vai estar lá no 105,703, então 107,320 e 105,700 arredondando é a faixa de suporte onde pode ocorrer o que no gráfico diário do Ibovespa? Alguma formação de fundo. Para aumentar a probabilidade de iniciar algum processo de recuperação da atual tendência de baixa, da atual queda, precisa ter alguma sinalização de força por parte dos compradores, que ainda não apareceu aqui no gráfico diário do Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma. No mini índice, está tendo aqui uma recuperação, olhando para o G60, ó, gerou um candle forte alto e um candle de indefinição. Fica com a expectativa de poder ter algo para cima ainda. Abriu subindo, dá para abrir compra? Dá para olhar para compra. De que forma? Abriu subindo, pivô de alta, primeira forma de se buscar alguma entrada. Segunda forma de buscar uma entrada,
Abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente para cima aqui desse topo anterior, fica mais para buscar a operação de compra, para cima no patamar de 109,220. Tá? 109,220. Então aqui também seria um ponto de abertura de buscar operações na ponta compradora através de um fundo aí ascendente. Mais interessante para buscar essa entrada. Abriu caindo, veio para baixo da média e passou a gerar topo descendente para baixo da média móvel 3 períodos, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para buscar a operação de venda. Se for esse topo descendente abaixo dessa região aqui, melhor ainda, ou seja, principalmente desse topo aqui, ó, dessa região de topo aqui, abaixo ali do 108,635. Mas por enquanto apontando um pouco mais para ter algo ainda mais para cima aqui no mini índice, olhando para o G60. No dólar, o dia de hoje de alta de 0,88% ainda, está em cima ali da resistência desse topo aqui anterior. Então esse nível de resistência aqui é um desafio, já foi testado no último pregão sexta-feira, hoje também, mas por enquanto não está fechando acima, mas está dentro de uma tendência de alta, movimento de alta. Gráfico de 60 minutos girou uma pancada para baixo nessa penúltima hora de pregão. Então, se o dólar abre subindo e passa a gerar sinal de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, como um fundo ascendente, um pivô de alta para cima dos 352, essa região aqui, ó, que até funcionou um pouquinho como suporte, que era uma resistência, voltou, abriu subindo e passou a gerar sinalização de alta acima dos 352, beleza, buscar a compra de day trade. Por outro lado, abre caindo e passa a proporcionar no gráfico de 10 ou de 5 minutos topo descendente ou pivô de baixa para baixo de uma região de 5.336,5, essa região aqui, ó, que foi testada por esse grande candle de alta, basicamente essa mínima, e para baixo da média 5.336,5, fica mais para buscar a operação de venda abaixo desse nível de preço. Então, entre esse miolo aí de 352, aqui nessa região não me interessaria muito para operações, a não ser que seja de indefinição do preço, né? Vender mais próximo da resistência e comprar mais próximo dessa região de suporte dos 336,5. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,12%. Hoje ela bateu no objetivo da nossa venda, lembra da venda que foi feita aqui? A ação ganhou bastante força, bateu no objetivo que a gente tinha traçado lá na faixa dos R$ 23,96. Colocando aqui na tela para vocês o resultado desta operação. Aqui está o resultado da operação. Então vou até ampliar aqui, dar um zoom mais aqui nessa tela, ver se consegue ficar um pouco mais. Isso aqui. Então aqui, ó, resultado da operação da Petro, aqui está 7,35% de ganho. Isso representou um crescimento de 1% sobre o capital total. Então, de operação de venda encerrada, a gente está com a operação de venda da Embraer ainda em aberto. Tá? Que tem como objetivo ali a região dos R$ 19,22. Hoje ela fechou em R$ 20,36, que eu vou mencionar isso aqui agora. Então, falando agora agora não, né? Logo depois da Vale eu vou falar sobre a Embraer. Então a Petro gerou isso aqui, eu entro comprando a Petro? Não entraria comprando. Por que não entraria comprando? Porque para mim não encaixa ainda. A tendência ainda é de baixa, oscilou abaixo, apesar de não ter sido tão forte. Veio aqui ainda abaixo de níveis de fundos anteriores, então na região aí desde o patamar dos 24,76 a 24,93, nessa abaixo desse nível aqui eu não teria muito interesse para compra não. E olhando aqui para o G60, beleza, um grande candle de alta. Ficar de olho na questão de chegou aqui, gerou topo descendente, vai aumentar a chance de gerar queda novamente para a PTR4. Então compra, por mais que ela suba, eu só tenho interesse num primeiro momento de abrir compra em Petro acima dessa região aí dos R$ 26,25. Fundo ascendente 26,25, 26,35. Sinalizações de alta acima desse nível de preço. Vale 3, candle de hoje, candle ali mais para indefinição, com corpinho ali de alta. Queda ainda de 3,3%, tendência de baixa, afastamento do preço para a média mais do que 3 vezes a volatilidade média, um afastamento grande do preço para a média, em cima da Vale 3, significa dizer que aumenta a probabilidade de se ter algum repique de alta, e a ação está em cima de um suporte que foi destacado no radar da semana, que é esse aqui do gráfico semanal, a região de fundo ali anterior, na faixa dos R$ 82,65. Então esse sinal de recuperação, né, que é até uma variação próxima ali de um martelo, superação aqui da máxima do pregão de hoje seria uma das primeiras alternativas. Vou pegar até que
questão de volatilidade, uma das primeiras alternativas de se buscar o que? Uma compra aqui com stop aqui, tentando pegar o que? Um movimento de subida. Então, isso aqui é para quem tem um perfil mais arrojado, porque é uma operação contra a tendência do preço, tem um risco maior. Qual o objetivo dessa operação? Tentar pegar um movimento de recuperação em busca principalmente da média móvel exponencial de 13 períodos. Tem desafios antes? Tem um gap aqui que vai de 85,08 a 85,08 primeiro ponto, depois 86,15 como resistência. Esse aqui, essa região que é o fechamento completo do gap. E aí depois disso, resistência vai ser em outro gap em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, na região ali perto dos 91,74, 92,33. Então, lembrando, tendência de baixa, possibilidade de compra contra tendência na superação da máxima pregão de hoje, que foi 83,94, stop ficaria em 81,13. O próximo ativo para falar aqui é justamente a Embraer, que eu já tinha comentado ali no encerramento da operação da Petro. Aqui a gente está numa operação também de venda, seguimos na posição de venda, ela estabeleceu tendência de baixa no pregão passado e abriu com gap de baixa, pregão de hoje. Seguimos na ponta vendedora, tentando pegar um movimento um pouquinho maior aqui para baixo, que o objetivo está lá por volta dos R$19,22. Então, nenhuma alteração em relação a stop dessa operação na Embraer. BID11, queda da BID11 de 5%, 5,05%, gap de baixa pulando 2 fundos, isso aumenta a probabilidade de ter movimento um pouquinho maior para baixo. Olhando para o gráfico semanal, faz sentido escorregar um pouco mais. Quando eu falo faz sentido, não é uma certeza que isso vai acontecer. Mas se faz sentido, se a tendência é essa, então abrir compra nesse candle, eu entraria comprando? Não, então ponto. Objetivamente seria isso. Abriria venda aqui agora? Não. Mas se ela fizer isso aqui, ó, se ela vier aqui e gerar algum sinal de baixa em cima dessa região de fundos anteriores, aí me animaria mais para abrir essa venda na expectativa de cair mais, de caminhar lá para a região dos R$53, que seria o próximo nível de suporte um pouquinho mais relevante pelo gráfico semanal. Então, um ativo que está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Só vejo alguma oportunidade de abrir compra nesse papel se gerar um movimento muito forte para cima, lateralizar aqui e depois gerar pivô de alta. Aqui não animo ainda de fazer compra falando de swing trade de curto prazo no papel. BRKM5, queda muito forte, queda de 11,54%, abriu com gap de baixa em cima do fundo anterior, aumentando a probabilidade justamente de queda. Pulando também esse suporte, ou seja, duplo suporte, um fundo anterior mais 2 topos aqui, esse é parada do preço, então é um sinal realmente relevante de mudança de tendência de curto prazo nessa ação, que olhando para o gráfico semanal, o caminho mais provável seria testar a região dos 56,50, essa região aqui que foi bem testada, parou lá em cima da média, o caminho mais provável é esse. Abriria a venda já de cara aqui com stop aqui? Não, por mais que ela possa ainda cair o tamanho desse candle, a relação de retorno seria meio desfavorável, pelo menos para mim. Então, para fazer qualquer tipo de venda a favor de uma nova expectativa de queda, aguardaria algum processo de correção no tempo ou no preço para buscar uma venda, seja de topo descendente ou pivô de baixa. Esse topo descendente para baixo dos R$63. Azul 4. Pregão de hoje, perda de região aqui de suporte, inclusive até furando ali outro nível de suporte. O caminho mais provável para baixo. Entraria comprando se voltar aqui a superar a situação máxima? Não, porque contra a tendência estaria muito em cima da média para fazer essa compra na Azul. E aí, olhando para a questão de um gráfico semanal dela, ela vai abrindo um espaço no gráfico que não tem muito suporte, né? Então ela pode dar uma acelerada assim no movimento para baixo, que traga aí para o papel para um nível de preço aí próximo dos R$29,50 a R$29 número redondo. Depois disso tem o suporte em R$28,20. São os 3 suportes que eu vejo mais próximos. R$29,56, R$29 e depois disso na faixa dos R$29,20. R$28,20. Então os pontos de suporte mais próximos após esse aqui que ela está em cima, que é dos R$33,57. Fechou exatamente aí em cima dessa região de suporte. Então a tendência é de baixa, expectativa maior de queda no preço desse ativo. Só voltaria a pensar em compra se houver algum movimento de subida com fundo ascendente para cima da média. CSNA3, ainda na linha que eu falei assim como eu falei da Vale 3, que já mencionei aqui nessa análise, nessa chance de fazer compra contra a tendência, o ideal seria ter esse movimento mais longo para baixo, afastado da média, afastamento do preço para a média aqui
quase 3 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões. Então, um afastamento razoavelmente grande. Coincidindo com um teste de região de suporte, que até pulou esse suporte, ou seja, está abaixo do suporte, mas coincidindo com essa região, de testar essa região de suporte, que mencionei no radar da semana, na faixa dos R$ 29,18. Forma de buscar a compra igual a Vale 3, superação da máxima desse candle, com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar o quê? Um repique de alta nessa ação, em busca da média móvel de 13 períodos. Aguardar pelo menos uns 3 pregões para fazer algum reposicionamento do stop daqui para baixo da mínima do último candle, desses 3 pregões a seguir, ou seja, lá para quinta ou sexta-feira fazer essa mudança aí de posicionamento de stop. O próximo ativo a ser falado aqui, lembrando que CCNA3 tem tendência de baixo no gráfico diário e no gráfico semanal, enfim, ativo alinhado para baixo no curto a médio prazo. Então tem um risco maior na compra, mas por estar no movimento mais esticado para baixo no diário, no semanal, em cima de nível de suporte, chance de poder arriscar aí uma compra contra a tendência. Melhora um pouco mais ou reduz um pouquinho mais o risco dessa operação de compra contra a tendência. CPLA6, boa alta hoje de 4,68%. Esse ativo ganhou bastante força no pregão de hoje, voltando para cima de um nível de suporte que foi perdido por esse candle. Então é algo bom, volta a fechar acima da média. Mas assim, daria até para arriscar uma compra aqui com stop aqui, só que como está muito próximo dessa região importante de resistência, que inicia aqui na casa dos R$ 7,13 e vai até a máxima ali na faixa de 7,24, eu prefiro deixar passar e monitorar se essa ação vai chegar aqui, gerar uma movimentação contrária, pivô de alta, ou mesmo fundo ascendente após romper essa máxima e gerar fundo ascendente e me anima um pouco mais por buscar essa compra. Então, de imediato, uma boa sinalização de alta para quem está comprado, tornou aqui esse fundo como um nível de fundo importante para estabelecer um stop mais bem posicionado em R$ 6,62. Se quiser trabalhar com stop curto abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 6,72, porque não faria mais tanto sentido depois de ter voltado para cima desse nível aqui, ela voltar para baixo justamente da mínima do pregão de hoje, descaracterizaria a expectativa de subida gerada no dia de hoje. Depois de CPLA6, vou falar agora de PTBL3, que terminou o dia bem, com alta de 4,56%, a tendência de baixa ainda. Dado se a tendência de baixa significa dizer que ela vai cair no próximo pregão? Não. Apenas que a configuração gráfica de curto prazo pelo gráfico diário é de baixa. Significa dizer que com isso a gente espera menos dos movimentos de subida, igual aconteceu aqui, pode ser até um movimento lateral, e mais dos movimentos de queda, ou seja, sobe pouco e cai mais. Essa é a característica da tendência de baixa. Então, para entrar comprando esse papel, apesar da boa sinalização de alta, de engolfo de alta, a superação da máxima desse candle seria uma das alternativas de compra, seria principalmente se tivesse a favor da tendência, fosse um fundo ascendente. Um fundo ascendente é algo assim, ou seja, comprar um fundo acima de um fundo anterior, aqui um fundo e aqui outro fundo. Aqui não, o fundo é descendente abaixo do fundo anterior. O último fundo basicamente aqui e um outro fundo que seria gerado seria descendente. Como o stop é muito longo aqui, ó, o stop vai ficar aqui embaixo e a resistência, que é essa região de fundo anterior, é muito próxima junto com a média, eu evito abrir essa compra, por mais que esteja um engolfo de alta. É contra a tendência. E eu prefiro então aguardar o que? Um movimento do preço, lateraliza, gera pivô de alta ou faz fundo ascendente acima da média móvel exponencial 3 períodos, pelo menos acima de um patamar ali na casa dos R$ 12,50 para abrir essa compra aí de swing trade nessa ação. Para quem está comprado, fez aqui o fundo, tem a opção de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ficando ali nos R$ 10,85. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção, por sua atenção. Se essa análise foi útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado, deixe um like, deixe um joinha. Um grande abraço e até a próxima.